A Bíblia fala em 19, 14, 15, 16 de Atos dos Apóstolos que havia 7 filhos de um homem chamado Ceifa, um dos sacerdotes lá em Israel, um dos judeus. E eles provavelmente rejeitaram o evangelho que Paulo pregava, né? E eles encontraram um endemoniado. Pode ler lá em 19 de Atos. E eles quiseram expulsar o endemoniado, alegando que, achando que o nome de Jesus, só falando tem poder. Que nem muita gente fala, em nome de Jesus, mas são membros de um corpo estranho das Escrituras Sagradas. Então, a Bíblia fala que o endemoniado pegou eles, os 7 filhos, um endemoniado, um homem só, e arrebentou de tal forma que eles saíram correndo nus, sem roupa. O que é que vocês precisam entender aqui, meus queridos? Os primeiros cristãos, que é o que eles deixou escrito, os apóstolos, os santos homens de Deus, que deixou escrito que é para nós seguir, dar seguimento, ou melhor, obedecer, lutar para praticar o que eles deixou escrito como referência, o legado. É preciso entender que tudo que ele deixou escrito não veio deles mesmos, mas sim veio de Deus. 14:37 diz 1 Coríntios. Mas o que é que eu quero dizer para vocês aqui, meus queridos? Você vai hoje em algumas igrejas, algumas religiões, né? Que a igreja é religião. Toda igreja que você vê as pessoas fazendo culto e adoração é uma religião. Então é preciso a pessoa ter consciência do que é que está falando para não estar dando tiro no pé. Então os apóstolos, nosso Jesus Cristo, meus irmãos, nunca bateram em ninguém. Você nunca vai ver os apóstolos a não ser ensinando as palavras de Deus para os cristãos obedecer. Então hoje, como 18:2 de Apocalipse diz que tem lugar que se tornou morada de demônios, né? Então tem igrejas que os seus ministros às vezes alegam estar cheio do Espírito Santo e lapeia seus membros. É tapa nas costas, é puxão de cabelo, é assopro e as pessoas caem. Significa que tem coisas estranhas e as pessoas se sentem tão emotivadas que caem. Só que o Espírito de Deus fortalece. Uma pessoa possuída do Espírito Santo de Deus não cai. Mas, como muita gente ouviu falar da Igreja de Deus e bate no peito e diz, a Igreja de Deus somos nós, olha para a cara do homem que anunciou o verdadeiro evangelho e desconhecem. O que é que eu posso dizer? Se em 10 de João nosso Senhor Jesus Cristo disse, as minhas ovelhas ouvem a minha voz. No livro dos apóstolos, né, que escreveram Marcos, Mateus, Lucas, nosso Jesus Cristo disse, principalmente em Mateus, que enviaria os apóstolos e aqueles que ouvissem ele, a Jesus ouvia. Por isso que devemos ter consciência que em nosso tempo os apóstolos, os primeiros cristãos, eles já dormem em Cristo. Deus, ele tem poder, como teve para levantar um homem lá do Oriente e trazer para anunciar o evangelho dele, pelo qual esteve escondido durante muito tempo. Então,
as pessoas que rejeitam o caminho da verdade devem continuar apanhando dos demônios. De acordo com a Bíblia, eu posso falar. Mesmo que alguém vá olhar para minha cara, desejar ter minha morte, mas a minha vida ela é entregue ao Deus Todo-Poderoso. Então, assim como os apóstolos, Jesus disse em 16:2 de João que os inimigos dele iam matar muitos cristãos, alegando que estava fazendo um favor a Deus. Então, todos nós, por falar as palavras de Deus, somos sujeitos a ser odiado ou até mesmo ser vítima de morte, se Deus permitir. Porque Paulo disse que o viver a Cristo e o morrer era ganho. Então, se vivemos é para Cristo, se morremos também é para Cristo também. Tá bom, meus irmãos? Mas o que está escrito, as trevas cobriram a terra, a besta enganou o mundo inteiro e as pessoas seguem sendo vítima de pastores e vítima dos espíritos que usa os seus falsos profetas para te bater. Aí as pessoas falam, tem gente que fala assim, fulano estava todo cortado, diz que foi na macumba. Aí quando vai nas igrejas evangélicas, levanta as pessoas que diz que estão sendo usadas pelo Espírito Santo e aí lapeia, bate, às vezes bota a mão na cabeça, as pessoas desmaiam. É uma verdadeira aberração. Talvez poucos gostem que eu fale, mas se eu agrado a Deus falando as palavras dele, sábio é aqueles que saem do caminho próprio para ir para o caminho de Deus, que é a igreja que ele comprou com seu próprio sangue. Atos 20, 28. 1 Timóteo 3, 15. Jesus abençoe todos vocês e que Deus possa achar um espaço no coração de vocês, como achou naquela mulher no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 16, verso 14. Tchau!